E aí, pessoal, tá começando mais um Terror de Segunda, o quadro aqui do canal, onde a gente comenta os melhores e piores filmes de terror. E hoje a gente vai iniciar mais uma saga maravilhosa aí, né, com muito trauma, um rastro de sangue extenso, que é falando sobre a franquia Sexta-feira 13. Aproveitando o anúncio da nova série Crystal Lake, que se passa no universo Sexta-feira 13, a gente vai, a partir de hoje, passear aí pelos primeiros filmes da saga do assassino Jason Voorhees. É Voorhees? Não vou nem falar o sobrenome dessa porra, porque eu vou pronunciar errado, vai ter gente me corrigindo. A gente vai passear aí pelos primeiros filmes da franquia Sexta-feira 13 e esclarecer pra vocês por que se tornou uma franquia tão famosa e por que Jason é um dos vilões... É vilões ou vilãos? Um dos vilões... Um dos malvados mais adorados do cinema de terror. Bom, se você não faz a menor ideia do que se trata a série Crystal Lake, por que esse lago é tão famoso no universo do terror, fica ligado aí porque a gente vai começar lá do início mesmo. Primeiro Sexta-feira 13, que foi lançado em 1980, e já esclarecendo algumas dúvidas, no primeiro Sexta-feira 13, o Jason não aparece. Ué? Eu também fiquei chocada. Mas no primeiro Sexta-feira 13, a gente não tem ainda a aparição da figura do Jason, apesar dele ser mencionado na história, ao contrário do Halloween, que é também um filme no mesmo gênero do Sexta-feira 13. A diferença é que no filme Halloween a gente já tem o Michael Myers desde o primeiro filme. E no primeiro Sexta-feira 13 tem uma pegada meio de mistério, onde a gente não sabe quem tá por trás dos assassinatos, e é meio que um jogo aí pra você tentar adivinhar quem que tá matando os adolescentes no acampamento Crystal Lake. Ok. Mas vamos lá, o filme começa com uma cena em 1958, um grupo de jovens lá, inocentes, cantando música gospel. Entra na minha casa, entra na minha vida. Estão cantando música gospel, mas estão com Satanás no juízo. Porque se você observar a cena, porque a menina tá cantando aleluia, mas ela tá olhando pro rapaz que tá sentado na frente dela, com uma cara de quem vai arremessar chana na cara desse menino mais tarde. Dá pra pegar essa cena e colocar eles cantando. Sabe aquela música da Valesca Popozuda? Não quero sacar fofoqueiro fácil, me machucar com maldade. E aí temos um take em primeira pessoa que passa pelo dormitório das crianças nesse acampamento, né? A gente mostra aí as crianças dormindo. Inclusive, um easter egg que tem nessa cena é que uma das crianças que tá no acampamento, ela tá dormindo abraçada com uma boneca que é uma réplica da nossa queridíssima Annabelle. Não a Annabelle que a gente vê no filme, né? Mas a Annabelle de verdade mesmo. A boneca endemoniada que inspirou os filmes aí, né? Derivados do Invocação do Mal. Chopa aí, que desgraça feia, meu amigo. Lembra Emília ou eu tô ficando louca? Lembra um pouco a Emília. Já pensou se a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo fosse possuída também? Mas se bem que a gente já tem nossa versão de boneca possuída aqui no Brasil, que é a boneca da Xuxa, né? Todo mundo conhece essa história da boneca da Xuxa, e o boneco do Fofão, que com certeza dão muito mais medo do que a boneca, a Annabelle real, né? Que é uma boneca de pano. Se bota a Annabelle de verdade pra lutar contra a Xuxa come ela no cacete. Se entra o Fofão, com essas bochechas aqui, ó, ele acaba com a raça da Annabelle. Você sozinha não dá conta. E quem disse que ela tá sozinha? Bom, voltando aqui, eles arrumam um lugarzinho no celeiro lá pra fazer umas safadezas. Gente, eu tô falando aqui, mas quem somos nós pra julgar, não é mesmo? Quem nunca fez isso? Vão lá pro celeiro, estão lá se pegando, gostosinho, e aí a gente tem mais uma vez o take em primeira pessoa que surpreende eles lá. O rapaz tá se vestindo, a menina muito constrangida, eles começam a falar que a gente não tava fazendo nada, a gente tava de boa aqui quando pá! Ai! A menina desesperada tenta fugir, ela começa a arremessar caixas. Eu gosto muito da inocência desses personagens em filme de terror, né? O assassino tá indo pra cima dela com uma faca e ela joga umas caixas nele, parece que ela tá num jogo de videogame, né? Que vai jogar umas caixas. Donkey Kong, ela arremessando caixas no assassino, mas aí ela morre. Não mostra como ela morre, né? Tipo, a imagem congela e dá um zoom com um flash estourado e pá! O nome do filme aparece. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. A gente tem um corte no tempo aí e é adiantado para os dias atuais, que não os dias atuais hoje, né? Os dias atuais, no caso do filme, que se passa em 1979, onde a gente acompanha a Annie, que é uma mochileira que ela tá lá, né, andando pela cidade, tentando chegar ao acampamento Crystal Lake. A Annie, ela é meio fraquinha das ideias mesmo, né? Porque ela vai pedir informação. Tem uma cena que ela pede informação para um cachorro. Gente. A que distância fica o campo Crystal Lake?
Longe assim, é? Tá maluco? Olha, eu não sou fluente em cachorrês, mas o cachorro parece muito chateado. Porque ela baixa pra falar com o cachorro e o cachorro simplesmente sai de cena. Como quem diz, ah, porra, chupa meu cu, não fode, garota chata do caralho. A Anne vai até uma lanchonete e pede informações lá sobre como chegar ao acampamento Crystal Lake. As pessoas ficam meio assustadas na hora, né? Alguém até menciona, vão reabrir aquele lugar, tal, aquele lugar lá. É conhecido, inclusive, como acampamento sangrento. Um dos clientes da lanchonete tá indo para o mesmo lado do acampamento Crystal Lake e oferece uma carona para a Anne. Quando eles estão indo, né, em direção ao caminhão, nossa, a Anne também não tem noção do perigo, né, mano? Porque acabou de chegar numa cidade. Primeiro, como que ela chegou nessa cidade, né? Foi andando arrombada. Aí chega lá e aí um cara oferece carona para ela, um estranho, e ela, vamos lá, vou entrar no seu caminhão então. E vou para um acampamento para morrer lá. Mas ela podia morrer no caminho. Enquanto eles estão indo pro caminhão, o Ralph, que é o doidinho da cidade, né? O Ralph é um coroa doido, que também é uma figura muito marcante nos filmes de terror. Todo filme de terror tem um doido que fala para todo mundo que a galera tá condenada a morrer e a galera não dá bola pro doido, vai pro acampamento e morre do mesmo jeito, né? Ele aparece, eu gosto muito dessa cena, né? Porque ele tem uma fala meio estranha, né? Ele, vocês estão amaldiçoados, aquele lugar tem a maldição da morte. Tem a maldição da morte. Fala coisas horrorosas, aí depois ele sobe na bicicletinha dele. É a maldição da morte! Ai, caralho! A Anne desconsidera as palavras do doidinho da cidade e segue em direção ao caminhão, desconsiderando todos os sinais de perigo. Eu não tô falando nem do acampamento Crystal Lake, eu tô falando do motorista do caminhão mesmo. Porque ele vem com uns papinhos de que, lá nesse acampamento tem meninas bonitas como você. Aí a galera vem dizer, é mimimi, o cara não pode nem elogiar, que vocês já dizem que é assédio. E aí logo em seguida tem essa cena dele ajudando ela a subir no caminhão. Essa mão na bunda aí, ninguém viu não? A minha dúvida era o personagem que deveria ser um assediador ou o ator aproveitou o ensejo da filmagem e... Mas, enfim. No caminho eles falam sobre o acampamento, o motorista tarado fala pra ela que o acampamento tá repleto de mistério, né? Porque teve, nos anos 50, em 57 teve um menino que morreu afogado, em 58 teve jovens que foram assassinados, que é a cena que a gente viu no início do filme, e depois disso tiveram alguns casos de incêndio criminoso e tal, e o acampamento, sempre que tentam reabrir o acampamento, acontece alguma coisa, então por isso que eles já veem o lugar como um lugar amaldiçoado. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. Bom, de qualquer forma, ele não leva a Anne até o acampamento. Ele leva só parte do caminho, né? Deixa ela numa encruzilhada lá e ela tem que seguir a pé a partir dali. Enquanto isso, somos apresentados para uma outra parte do grupo de monitores que também está indo para o acampamento Crystal Lake. Nós conhecemos o Ned, a Marcy e o Jack. O Jack que é interpretado pelo Kevin Bacon, né? O Kevin Bacon jovem e completamente anônimo por enquanto, né? Não era conhecido, mas ele já, né? Não sei se foi o primeiro filme dele, mas ele estava lá no primeiro Sexta-feira 13. Desde que o mundo é mundo, a gente tem essa prática aqui entre casais, que é a Marcy estourando cravos nas costas do Jack, do personagem do Kevin Bacon. Chegando no acampamento, a gente é apresentado a outra parte dos monitores que já estavam lá. Temos o Peter, que é o dono do acampamento, né? A pessoa responsável lá por organizar e reabrir o acampamento. Temos a Alice, a Brenda e o Bill, que também, né, já estão lá organizando o acampamento. Inclusive é mencionado que falta uma monitora, que é a Anne, que inclusive vai ser a responsável por cozinhar no acampamento Crystal Lake. Bom, o Peter, que é o dono do acampamento, precisa resolver umas questões na cidade, então passa algumas instruções para os outros jovens e sai dirigindo o Jeep dele em direção à cidade. A gente vê claramente aqui o filme tentando manipular a nossa opinião, né? Porque o Peter sai de Jeep e logo em seguida a gente vê a Anne, que é a única monitora que está faltando no acampamento, caminhando pela estrada e passa um Jeep da exata cor do Jeep do Peter. E ela pede carona. Ela entra no Jeep, coloca as coisas dela lá na parte das malas e vai conversando com o motorista. Em momento nenhum mostra quem é o motorista, mas ela conversa que ela tá indo pro acampamento, que ela gosta muito de trabalhar com criança, que o sonho dela sempre foi trabalhar com criança, e o motorista não responde nada. Quando de repente o Jeep passa pela entrada sinalizada como acampamento Crystal Lake e o motorista não para. Gente, a Anne, que até então não tinha, parece que ela tinha desligado o sensor de autopreservação dela, porque ela não via perigo em situação nenhuma. Aí ela começa a ficar preocupada. Agora você tá preocupada, querida? E aí, como vê que o motorista nem para, começa a acelerar ainda mais, ela abre a porta do Jeep, se joga, sai
parece o Sonic, ela sai bolando, virada no caralho, cai na vala, rodando, levanta, mancando, sai correndo, o Jeep para. A gente não vê ainda quem é a pessoa que está dirigindo o Jeep, mas aquela câmera em primeira pessoa perseguindo ela por entre as árvores. Coitada da menina, ela tenta se esconder lá nas árvores, mas uma hora ela cai, é surpreendida pelo assassino que vem com a faca e corta o pescoço dela. Mais uma vez, esse filme foi lançado em 1980 e eu devo reconhecer que os efeitos práticos do filme, nossa, eu acho que quem assistiu o filme naquela época ficava com a impressão de que estavam assassinando os atores de verdade, porque os efeitos são muito bem feitos, mano. Menos um monitor pro acampamento Crystal Lake. De volta ao acampamento Crystal Lake, a gente tem aí vários nadas acontecendo, sim, nadas, né? Porque a gente vê o grupo lá de adolescentes brincando no lago. É muito doido, né? Porque ninguém tinha TikTok, ninguém tinha Instagram naquela época. Então você não vê ninguém tirando foto dizendo, vou postar com uma hashtag aqui. Eles estão só aproveitando mesmo a tarde no lago. Enquanto isso, a gente vê alguns takes em primeira pessoa, como se alguém estivesse por entre as árvores observando eles. Né? A gente tem, mais uma vez, cenas clássicas desse gênero, que é onde o personagem brincalhão finge que tá se afogando, então a galera tira ele do lago, vai fazer respiração boca a boca, ele, brincadeira, não morri não. Não morreu ainda, aguarda que a tua hora vai chegar. Tem depois uma outra cena em que a Alice tá arrumando um dos quartos, ela se depara com uma cobra lá, e aí todos os jovens vão lá. É impressionante a falta de capacidade desses jovens de lidar com situações de perigo extremo. Porque tem uma cobra lá, ela grita, uma cobra, aí corre todo mundo pra cima da cobra, aquela bagunça, eles acabam matando a cobra lá e saem. Se tá morta, não sei, mas ela finge direitinho, né? Um policial vai até o acampamento, é surpreendido lá pelos jovens se divertindo de uma maneira muito saudável, né? Um deles tá, o Ned, tá lá brincando de apropriação cultural, vestido de índio. Eita! E aí o policial fala pra eles que estão procurando o velho Ralph, que é um louco da cidade lá, né? Lembra do maldição da morte, pronto. Eles estão procurando porque parece que o Ralph, quando bebe, fica fora de controle. Bom, ele não encontra o Ralph lá no apartamento, dá algumas advertências lá pros jovens, né? Advertências básicas, tipo, não fumem maconha. Vocês filha da puta vão me zoar, quer ver? E não façam nada estranho, né? Tipo, morrer assassinado por um maníaco. Tentem não fazer isso. O policial recebe um chamado, vai embora e os jovens seguem lá no acampamento, se divertindo como bem podem. Então já viu como o roteiro tá tentando, né, colocar suspeitos na nossa lista. A gente tem o Jack, que é o dono do acampamento, que saiu de Jeep, a menina lá morreu atacada por um motorista de um Jeep. A gente tem o velho doido Ralph, que bebe, fica fora de controle e até agora ninguém sabe onde ele tá. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. E a gente segue no acampamento Crystal Lake quando a Alice está arrumando umas panelas lá, vai na despensa e quando abre o armário, o velho Ralph tá lá dentro. Pá! Aí o Ralph sai do armário. Imagina, coloca um take do velho saindo. Eu sou gay! E eu sou gay. E caso não tenha notado, o Ray também é. O quê? Eu não sou gay. Você fez amor comigo. Não. Na verdade, você deu porque você peraí. Os jovens não dão ouvidos pro que o velho Ralph falou, continuam lá no acampamento despreocupados. A Marcy e o Jack estão namorando na beira do lago. O Ned, que é o brincalhão, fica olhando lá o casal, ele se sente um pouco solitário, mas aí ele vê alguém entrando em uma das cabanas do acampamento e ele vai atrás ver o que está acontecendo e essa é a última vez que a gente vê o Ned com vida. Aparentemente uma tempestade está se aproximando, a Marcy e o Jack vão se abrigar da tempestade e entram também na cabana. E lá, né, uma coisa leva a outra, aquele climinha de chuva, eles começam a se pegar muito forte na parte de baixo de um beliche, mas assim, se pegar muito forte mesmo. A cena chega a ser constrangedora. E assim, por mais que ela não seja explícita, é 1 minuto de beijo e gemido. Vocês conseguem imaginar isso? É 1 minuto de... Quanto tempo faz que eu tô gemendo? A cena demora 1 minuto. Eles estão tão focados lá se pegando que eles nem percebem que na parte de cima do beliche tá o corpo do Ned, o amigo deles. Enquanto isso, o outro grupo, onde estão a Alice, a Brenda e o Bill, estão em outra cabana lá, né, tentando se distrair de uma outra maneira. Eles se organizam para jogar Banco Imobiliário. Olha que legal, gente. A versão stripper do Banco Imobiliário, onde eles tiram a roupa sempre que forem pagar alguma coisa. Diversão, essa galera sabia se divertir mesmo, né, nos anos 80. E aí volta pra cabana lá, nossa, aí eles já terminaram o ato, já estão, tipo, descansando, né? A Marcy levanta pra ir no banheiro,
e o Jack fica lá deitado na cama, e aí ele sente o sangue do amigo dele que tá morto na parte de cima, começa a pingar na testa dele. E aí assim que ele percebe, a gente tem aí uma das mortes mais memoráveis da série Sexta-feira 13, onde do nada o assassino por baixo da cama segura a testa do Jack e enfia uma flecha por baixo da cama que vara o pescoço do Jack. Mais uma vez, viu? Para efeitos práticos, em 1980, realmente a galera tava de parabéns, porque quem assistiu esse filme, tadinho, mataram o ator de verdade, não foi para gravar isso aí. Enquanto o Jack é assassinado no quarto, a Marcy, sem saber de nada, tá lá no banheiro, né? Ela foi no banheiro fazer um xixizinho. No que ela sai, ela tá se arrumando no espelho, né? Escuta um barulho vindo lá do fundo do banheiro, vai investigar, né? Ah, tem alguém aí? Típico de filme de terror mesmo, né? Ela tá tão distraída lá que nem percebe por trás dela a sombra de um machado levantando. No que a Marcy vira, menino, mas é um supapo na cara que ela toma desse machado. Que eu juro pra você, mano, a primeira vez que eu assisti esse filme, quando eu vi ela caindo com o machado cravado na cara dela, a maquiagem é tão bem feita, porque não dá pra eu mostrar aqui, senão o vídeo vai ser desmonetizado. Mas, olha, vale a pena. Se vocês assistirem esse filme, tendo em mente que é um filme que tem 46 anos... Tudo isso? Os efeitos práticos desse filme são incríveis. Então a gente já tem aí o Jack, o Ned e a Márcia mortos, a Annie, que nem chegou ao acampamento, morta também. E a gente concentra no trio safado que estão lá brincando de banco imobiliário e de tirar a roupa. O Bill e a Brenda já estão praticamente pelados no meio do jogo, né? A única que ainda tá de camisa é a Alice, mas aí na próxima jogada ela perde quando ela tá pra tirar a camisa, aí uma ventania, pá, arromba a porta abre batendo. A Brenda lembra que deixou a janela do quarto dela aberta, então ela se veste pra ir lá e eles decidem parar com o jogo e continuar outro dia. Mas aí quando eles falam sobre parar o jogo, a Brenda tem uma atitude muito específica, porque ela olha pra Alice, que tava prestes a tirar a blusa, e fala: logo agora que o jogo tava ficando bom, gente, uma energia muito chimbalaê. Sapatonos, eu sinto longe o cheiro de couro. A Brenda vai lá, né, pra verificar a cabana dela, e o Bill e a Alice ficam lá organizando a cabana onde eles estavam jogando o banco imobiliário. E aí, ó, fora do acampamento, a gente tem o Steve, que tinha saído pra resolver umas coisas na cidade. Ele parou numa lanchonete por conta da tempestade, né, fez um lanche lá. Como a tempestade tava demorando a passar, ele decide seguir o caminho na tempestade mesmo, na chuva mesmo. Ele segue com o Jeep, mas o Jeep dele acaba quebrando no meio da estrada. Ele fica lá sem saber o que fazer, mas passa um carro da polícia e ele consegue pegar uma carona com o policial, e o policial vai levar ele pro acampamento Crystal Lake. Volta pro acampamento, a gente tem lá a Brenda, que foi no quarto dela pra ver se tava tudo bem, tava tudo ok. A Brenda vai no banheiro pra poder escovar os dentes. Tem um momento que ela tá lá escovando os dentes, a gente vê uma mão mexendo na cortina, mas aí é aquele momento crucial do filme de terror em que, se ela vai investigar o barulho, ela morre. E aí ela faz o que todo mundo tem vontade de fazer quando assiste filme de terror. Ela escuta o barulho e faz: foda-se essa porra toda, e deixa o barulho lá e vai pro quarto dela, entendeu? Que é a atitude sensata. As pessoas morrem em filme de terror porque são curiosas, porque querem velar o barulho. Ah, tem alguém aí? Vai lá ver o barulho, toma no cu. A Brenda volta pro quarto dela, tá prontinha lá de camisola, inclusive uma camisola horrorosa. Ela deita lá, começa a ler o livro dela, pronta pra dormir, e aí ela escuta uma voz de fora do quarto pedindo socorro. Retiro tudo que eu disse sobre essa arrombada, porque, porra, foi esperta e agora tá lá na chuva, perguntando: gente, tem alguém aí? Tem alguém aí? E aí ela tá passando pela área de treino de arco e flecha, quando as luzes acendem. Não mostra o que devidamente acontece com a Brenda, mas a gente imagina que não foi nada bom, né? A partir dos gritos que a gente escuta no meio da floresta. Socorro! O Bill e a Alice saem pra investigar nas outras cabanas, não encontram ninguém, não encontram nenhum dos amigos, encontram só um machado ensanguentado em cima de uma cama, o que eu não sei vocês, mas pra mim seria o suficiente pra mandar tudo pra puta que pariu e ir embora desse lugar. Eles tentam usar o telefone pra ligar, né, pedir ajuda pra alguém, mas o telefone tá mudo, o fio do telefone foi cortado. Eles tentam sair na van, mas a van também não funciona, e aí eles resolvem voltar pra cabana e esperar enquanto o Steve volta. A boa notícia é que a gente viu que o Steve tá indo com um policial voltando pro acampamento Crystal Lake. A má notícia é que no meio do caminho o policial recebe um chamado e tem que voltar pra cidade pra resolver uma questão que teve com um acidente lá. E aí ele larga o Steve no meio da estrada. A tempestade dessa altura do campeonato já passou e o Steve segue o caminho andando mesmo.
Assim que o Steve tá chegando no acampamento Crystal Lake, ele vê um Jeep parado com o farol ligado muito forte, ele não consegue ver quem tá lá na frente do Jeep. Quando ele se aproxima tentando conversar, bum! Ele, né, é golpeado, não mostra ao certo o que é, mas provavelmente alguém golpeou ele na barriga, porque ele tem... E aí a gente já imagina que o Steve também já era. Morreu! Do nada, menino, falta a luz no acampamento. Nossa, aí começa, né, aquele festival de decisões erradas, porque faltou luz, o Bill deixa a Alice sozinha lá na cabana e vai investigar o barulho. Quando a Alice acorda e se vê sozinha ali, fica preocupada, vai atrás do Bill e aí a vida dessa menina vai de mal a pior, porque ela encontra o Bill morto, não só morto, encontra ele cravado por flechas, pendurado numa porta. Ela volta correndo desesperada pra cabana, tenta fazer uma barricada lá pra se esconder. E você imagina a cabeça de uma pessoa que acabou de encontrar alguém morto, sozinha, isolada no meio do nada. Então ela faz uma barricada lá, se esconde junto da janela, mas aí o corpo da amiga dela, Brenda, é arremessado pela janela, cai morta na frente dela. Ela fica mais apavorada ainda. O que é que ela faz? Ela tem que desfazer toda a barricada que ela tinha acabado de fazer pra poder sair da cabana. No que ela sai, ela vê um Jeep se aproximando. Ela pensa, é o Steve. Aí ela já vai pedindo socorro. No que o Jeep para e desce, não é o Steve, é uma senhora muito distinta que se aproxima dela, perguntando o que é que houve. Ela, menina, morreu todo mundo, tá todo mundo morto. Você imagina, né, que uma pessoa nesse nível de desespero, ela não consegue relatar o que aconteceu. Ela fala, tá todo mundo morto. A senhora não acredita e fala, não, vamos lá que eu quero ver. Aí ela leva a mulher lá e mostra a amiga dela morta. Tá vendo, ó, que tá morta? E a mulher olha, aí a mulher começa com uns papos meio estranhos, né? Porque olha, tão jovem, morreu. Você sabe que eu costumava trabalhar aqui, no acampamento? Eu trabalhei aqui, o meu filho, Jason, ele morreu aqui nesse acampamento. Em 1957, ele morreu afogado, porque os monitores que deveriam estar tomando conta dele estavam chapuletando, não vigiaram meu filho e meu filho morreu afogado. Eles deviam ter ficado de olho no Jason. Eles deviam. Aquela senhora não é uma senhora amável. Aquela senhora não tá lá pra ajudar a Alice, não. Aí ela já mostra logo o cinto de utilidades dela, já tira a faca do cinto e fala, você... louca, né? E aí ela começa, a Alice sai correndo e ela começa a falar, imitando a voz do filho dela. Mata ela, mamãe. Mata ela. Você sabia que aqui na vizinhança tem uma mulher que ficou louca? Quer dizer, a inversão do que a gente viu em Psicose. Porque em Psicose era o filho que imitava a mãe para matar as pessoas. No Sexta-feira 13 a gente vê a mãe que acha que é o filho, fica imitando a voz do filho. Tanto é que aquele barulhinho que a gente escuta durante o filme, o tch, 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 na verdade é um... que é como se fosse kill mama, um negócio assim, enfim. E aí a perseguição sem fim, né? Porque a coroa vai atrás da Alice. Senhora, se a senhora não tem problema, por que tá correndo? Olha, a Alice é boa de briga, viu? Mas ela é ruim de finalização. Porque a velha vai pra cima dela, ela pá, derruba a velha uma vez. Menina, era o momento de pegar um porrete de madeira e acabar com a raça daquela velha. Mas não, ela derrubou, saiu correndo. Bom, o fato da mãe do Jason ser assassina nesse primeiro filme não deve ser novidade pra ninguém. Se você assistiu o Pânico, no início, naquela cena de abertura do Pânico de 1996, essa é uma das perguntas no quiz que o Ghostface faz lá pra Casey Becker no início de Pânico, né? Que ele pergunta, quem é o assassino em Sexta-feira 13? E ela responde, Jason. E ele fala, não, tá errada, perdeu, vai morrer. A Alice sai correndo, vai lá pro escritório, encontra uma espingarda, só que a espingarda tá sem bala. Ela tenta abrir uma gaveta lá pra pegar bala, não consegue abrir a gaveta. A senhora doida chega, ela taca a espingarda na senhora doida vai pra cima, ela consegue derrubar a senhora doida mais uma vez e ao invés de finalizar, ela deixa a senhora lá, caída, e sai correndo. Volta pra cabana que ela tava, se esconde dentro da despensa. Nossa, a Alice é uma guerreira, viu? Porque ela se esconde na despensa, é descoberta lá pela velha doida, a mãe do Jason lá tenta quebrar a porta, entra na despensa armada de um facão, e a Alice, apenas com uma panela, consegue se defender. Olha isso, mano. Ela tá merecendo muito sobreviver. Que ela consegue desarmar a assassina, apagar a assassina na base da panelada. A assassina cai desacordada. Tem um facão, tem uma panela. A Alice, mulher, pega o facão e acaba o serviço aí. Não. Ela sai correndo, deixa a assassina desacordada de novo.
corre lá pra área dos botes, não sei o que ela tá esperando encontrar lá, porque ela resolve chegar lá no bote, sentar num bote e começar a pensar na vida. Aí, óbvio, né, a assassina vem atrás dela, porque enquanto a Alice não sabe o que quer da vida, a assassina tá determinada. Ela vem pra cima da Alice com um facão, a Alice consegue se defender com aqueles remos de canoa, ela se defende com um remo, quebra o remo, ela dá com um pedaço do remo, dá com a outra parte do remo, e é porrada, viu? Ali é porrada, é tapa na cara. E aí, quando elas estão brigando lá do lado dos botes, tem uma hora que a senhora Voorhees ainda pega a cabeça da Alice e começa a espancar o chão com a cabeça da menina. Nossa, a coitada sofre, viu? Aí ela consegue se desvencilhar, vai correndo, pega o facão. Quando a senhora Voorhees vai pra cima dela, aí a gente tem mais uma cena memorável, que é quando a Alice pega o facão e num golpe só ela tora a cabeça da senhora Voorhees, cabeça voando para um lado, corpo caindo para o outro, a Alice traumatizada. Aposto que quando tudo terminar vou precisar de terapia. Ela deixa o corpo lá da assassina, né? Entra num bote e sai com um bote pro meio do nada, né? Ela vai pro meio do lago buscando segurança, buscando isolamento. Ela acorda na manhã seguinte lá no bote, no meio do lago, vê os policiais chegando. E aí é pacífica, nossa, é assim, ó, é uma cena tão linda, transmite uma paz, que é ela parada, olhando a paisagem, né, a sensação de sobrevivente. Ela passa a mão assim na água calma do lago Crystal Lake, quando do nada... Sabe o menino Jason que morreu afogado? Mas ele sai virado no caralho, ele surge do lago atrás dela, segura ela pelo pescoço, vira ela junto com um bote. Essa daí, olha, esse susto, a gente sabe, né? A gente assiste filme de terror, a gente sabe que geralmente no final dos filmes de terror tem um susto final. Mas esse susto, olha, foi perfeito em time, na trilha sonora, no momento em que ele apareceu. Eu assisti esse filme várias vezes e toda vez eu me assusto com a saída do Jason no lago. Ele puxa a Alice pra dentro d'água e logo em seguida ela acorda já no hospital. Os policiais estão falando, né, sobre o que aconteceu. Ela pergunta se alguém mais sobreviveu e não. Ela é a única sobrevivente. Realmente, todo mundo no acampamento Crystal Lake morreu. Então a Alice pergunta sobre o menino. A galera, ué, que menino? Ela, o menino que me puxou pra dentro do lago. E a galera, não, a gente não encontrou nenhum menino, não. E o filme encerra com uma frase maravilhosa da Alice, quando ela fala... Então ele ainda está lá. E realmente ele está, porque esse é o Sexta-feira 13, parte 1, e a gente sabe que essa franquia, ela conseguiu se reinventar por muito tempo, né? O personagem Jason, ele reaparece aí nos outros filmes da série. Inclusive, no próximo Terror de Segunda, a gente vai continuar essa saga falando do Sexta-feira 13, parte 2, o primeiro filme da franquia Sexta-feira 13, em que, de fato, somos apresentados ao Jason, o nosso queridíssimo assassino de adolescentes. Será que eu posso ser preso por essa frase que eu acabei de falar agora? Bom, e você aí, já tinha assistido Sexta-feira 13 original? Deixa aqui nos comentários se você já assistiu a série Sexta-feira 13, qual é o seu filme favorito dessa franquia. E no próximo Terror de Segunda a gente volta com o segundo filme da saga do Jason perseguindo e aniquilando adolescentes. Até lá, eu sou o Júnior Chicó e esse foi o Terror de Segunda. Até a próxima. Tchau!